miséria, AIDS, vício e prostituição. Elas eram as mulheres mais desejadas dos anos 70 e ganharam muito dinheiro no cassino do Chacrinha, mas acabaram pagando um preço alto e cruel. Hoje, você verá a verdade por trás do que aconteceu com as chacretes depois da fama. Maria da Glória Aguiar da Silva, ou Índia Potira, como ficou mais conhecida graças ao seu trabalho artístico, foi possivelmente uma das mais belas dançarinas do Cassino do Chacrinha, que fez sucesso entre as décadas de 70 e 80. O que talvez muita gente não saiba é que muita coisa aconteceu nos bastidores do programa e depois. No início da carreira, devido ao seu corpo escultural, acabou ganhando destaque no programa do Bolinha, até que, em 1970, conseguiu espaço para fazer parte do programa do Chacrinha, época em que acabou ganhando o apelido de Índia Potira. Com aquela faixa, com aquela amarrada que ele ficou louco. Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Aí ele mandou botar uma pena. Minha filha, como eu chorei. E desce eu com aquela pena na cabeça. Aí o auditório veio abaixo. E ele, né? Ficou louco. Por lá, ela conseguiu fazer muito dinheiro e ainda passou a ser uma das dançarinas mais cobiçadas da programação, conseguindo construir uma vida financeiramente estruturada, podendo, assim, proporcionar conforto e segurança tanto para suas filhas como a mãe. Mas acabou se envolvendo com o uso de substâncias ilícitas e, em 1978, deixou o programa alegando que o filho do apresentador ficava com a maior parte dos lucros de seus shows. Sem mais oportunidades de trabalho, há relatos de que a dançarina chegou até mesmo a vender o corpo e que, nos anos 80, se envolveu com um traficante e assaltante de bancos. Eu saí, eu conheci um rapaz que era bandido. Mas que bandido. Nesse período, ela se afundou no uso de entorpecentes e a relação durou 6 anos, até seu companheiro ser morto. Depois disso, ela teria assumido o negócio ilícito do namorado e até acabou sendo presa por pelo menos 2 vezes. A primeira cadeia, 78. Eu fiquei 24 horas por causa desse meu amor bandido. Em uma dessas, por alguns anos devido à associação ao tráfico, tendo deixado a prisão em 1990. Me arrependo disso, de não ter sabido aproveitar a chance que eu tive, a oportunidade de ter formado minhas filhas, não ter dado uma vida melhor para ela, para mim, e hoje em dia meus netos, meus bisnetos. Eu gostaria de ter tido mais, né? Ela passou a trabalhar com serviços gerais para se sustentar. Isso aqui é meu trabalho, eu tenho o maior orgulho disso. Apesar de ter sido uma ex-chacrete, agora eu trabalho como auxiliar de serviços gerais e é isso aí. Em 2009, no documentário Alô, Alô, Terezinha, a ex-chacrete revelou que várias das suas colegas, além de fazer o uso de entorpecentes com outros famosos nos bastidores, também se vendiam por dinheiro. Vou contar, eu não vou falar, eu não vou especificar o nome, mas era geral, todo mundo fazia. Não vou falar, eu também já fiz programas. Em 2010, Glória Maria descobriu um câncer de mama e perdeu uma de suas mamas no tratamento. E o câncer eu tirei de letra. Entendeu? Eu falei, meu Deus, não dá imposto, né? E hoje em dia você não precisa ter medo, tem cura. E tudo quando você também é aquele lance, você tem que ver a tempo. Em 2008 e 2013, participou de novelas da Globo, interpretando ela mesma enquanto chacrete. E em 2014, deu mais detalhes sobre sua vida no programa Domingo Show, da Record, relembrando momentos difíceis de sua vida, mesmo na época em que fazia sucesso, bem como os momentos em que se apaixonou por um criminoso, o uso de ilícitos e a prisão. Quando eu conheci ele, eu já tinha conhecido. Porque eu conheci as drogas, eu estava trabalhando na televisão. Olha, eu passei um sufoco, né? Pulei umas fogueiras, né? A ex-dançarina faleceu em 2023, aos 76 anos, por complicações no retorno de seu câncer de mama. Leda Zeppelin, nome artístico de Ana Maria de Ângelo Ribeiro, foi considerada por muitos como a mais bela a participar do programa do Chacrinha. Uma dançarina nascida em 11 de janeiro de 1960, na cidade do Rio, mais precisamente no bairro da Penha. Leda foi criada pelos seus tios, pois, infelizmente,
Seus pais faleceram muito cedo, a colocando em uma expectativa de vida muito diferente, já que aprendeu a encarar a dura realidade que é a vida cedo, segundo o que ela mesma dizia. Além de dançarina, foi modelo e atriz, chegando, inclusive, a participar de 4 filmes diferentes durante os anos 70. Mas se destacou mesmo como dançarina, já que ela esteve presente no programa do Velho Guerreiro em 1979, quando estreou na TV aos 19 anos. Já em 1984, deixou o programa para se juntar ao Clube do Bolinha. No entanto, esteve presente em um único episódio. Leda Zeppelin foi dona de um corpo escultural e um rosto angelical perfeito, o que justificava ser tida por muitas pessoas como a chacrete mais bonita de todas. Ela posou nua para revistas masculinas e, nas várias entrevistas que concedia por ser uma das mais badaladas, falava não se preocupar tanto com o seu futuro, mas que tinha o sonho de ser mãe. Tanto que ela se casou com o DJ da Silveira Maia e teve 2 filhos com ela, numa época em que se afastou em definitivo da TV. Pelo que se sabe, há rumores de que Leda supostamente também foi uma dependente química, mas não há informações concretas sobre se isso aconteceu quando foi dançarina do programa. Após se afastar da televisão, Leda acabou sumindo da mídia e veio a falecer no ano de 1998, com apenas 38 anos de idade, de causas misteriosas, pois mesmo hoje em dia não há registros da época que garantam a informação. Ainda assim, boatos de que ela tenha morrido por complicações de saúde causadas em decorrência do vírus HIV, do qual a ex-dançarina supostamente seria portadora, sempre foram comentados. Fátima Boa Viagem foi uma das mais importantes chacretes, pelo que se sabe. A ex-dançarina nasceu em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, como Fátima Lopes Santiago. Desde muito jovem, Fátima começou a participar de concursos de beleza e também fazia aulas de dança, o que deu resultado, pois, em 1978, ela acabou se juntando ao elenco do Programa do Chacrinha, onde então se tornou uma espécie de secretária de palco e coreógrafa das demais chacretes. Nós ensaiamos a Jussara, a terceira geração. Ah, é verdade? Eu e Fafá, a gente Vocês eram ensaiava. super poderosas. Seu apelido de Boa Viagem pegou porque ela sempre ajudava o apresentador nas viagens. Ela até mesmo o lembrava de tomar seus remédios. Nas viagens, eu cuidava dele, eu ajudava a botar casaca. Ele de noite, às vezes, estava muito ansioso, tomava um remedinho para dormir, aí acabava o show, ele, Fátima, vem aqui no meu quarto até eu conseguir dormir, aí eu ia para lá, eu era... Sendo assim, também uma secretária do lendário comunicador brasileiro. Tudo era comigo, filha, tudo. Eu olhava, estava o fecheclé dele aberto, lá embaixo, na hora de entrar no carro para ir pro show, aí eu ajudava a botar casaco. Fátima foi mais uma a se tornar musa e sex symbol no Brasil nos anos 80, tendo posado sem roupa para revistas masculinas e, de quebra, namorado artistas famosos, como o cantor Sidney Magal e o também cantor Bebeto, mas, inclusive, até mesmo o filho do apresentador. Apesar de alcançar a fama e o glamour da época, a morte de Chacrinha abalou a todos do programa, especialmente a Fátima, que na época se viu sem chão. As 2 piores coisas que aconteceram na minha vida foi quando eu perdi a minha mãe e o Velho Guerreiro. Aí você fica como se tivesse perdido os pés, as mãos, você fica assim, né, sem saber o que fazer. Segundo a ex-dançarina, o apresentador Fausto Silva não queria deixar as chacretes desamparadas e as contrataria para o seu programa de auditório, já que ele foi o substituto do Velho Guerreiro. Mas isso acabou não acontecendo. Assim, Fátima tentou retomar sua carreira para o Programa do Bolinha. No entanto, isso não foi possível, pois, segundo relatos da própria Fátima, as dançarinas lá se viam mais como rivais e eram agressivas. Então não se adaptou ao novo programa. E eu fui para São Paulo para fazer o Programa do Bolinha. Fiquei 1 mês só. Por quê? Cheguei lá, minha filha, era uma brigalhada, era uma baixaria. Então eu desisti. Eu falei, quer saber uma coisa? Encerrei minha carreira ali. Em resumo, sua carreira como dançarina se encerrou ali. Fátima não se casou por viver alguns traumas de um relacionamento abusivo anterior, mas acabou tendo um filho. Eu nunca casei. Eu até fui noiva de um rapaz do Meia, o Marcos. Mas o que acontecia? Era um ciúme doentio
E eu nunca abri mão do meu trabalho, sabe? No ano de 2016, em entrevista ao extinto programa Domingo Show, apresentado por Geraldo Luiz, Fátima revelou as dificuldades que passou desde a época em que saiu de cena, já que foi garçonete, cozinheira, cuidadora de animais e vendeu coxinhas em uma padaria. Pelo que se sabe, hoje, aos 71 anos, ela ainda é faxineira. Todo dia eu venho cuidar botar aguinha, comida, tirar as sujeirinhas dela. É mais um trabalhinho que eu tenho. E aí eu dou uma geral na casa por dentro, entendeu? Varro, passo pano, cera. E vive na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, toma remédios para depressão e disse em entrevista que a fama não passa de uma ilusão. Em 2023, o portal TV História publicou uma matéria para falar sobre seu paradeiro, uma das últimas até então. Outra chacrete muito conhecida e das mais veteranas foi Sandra Matera. Sandra nasceu em 1952 e, aos 17 anos, após ser descoberta por um olheiro, fez parte da primeira leva das dançarinas que fizeram parte do programa de Abelardo Barbosa. O olheiro do Chacrinha foi lá atrás de mim. Ficamos a semana toda fazendo coreografia, chegamos na quarta-feira, ensaiamos, o Chacrinha viu, gostou, no mesmo dia a gente começou a trabalhar. Por lá, ela permaneceu de 1968 até 1972, quando saiu do programa aos 22 anos, alegando que sofria assédio do filho do apresentador. E por recusar as insistências do sujeito, acabou sendo escanteada no show. Ela ainda foi chamada para trabalhar na Globo na linha de shows, onde permaneceu até 1977, ano em que se casou com o baterista da banda do rei Roberto Carlos, o músico Norival D'Angelo, com quem teve 2 filhos. Sandra sofreu com síndrome do pânico. Tive essa doença terrível, né? E foi a síndrome do pânico em 86. Eu comecei a suar frio, uma taquicardia. Comecei a sumir, eu falei, tô passando mal, vou morrer. Eu nunca tinha sentido isso. E por esta razão, parou de trabalhar, tendo que viver com uma mesada paga por seu pai. Eu vivo de mesada do meu pai. Por quê? Quando eu trabalhava e tive a síndrome do pânico, eu fui mandada embora do meu emprego por eu ter as crises. E a partir daí, meu pai não admitiu mais que eu trabalhasse, com medo de eu até morrer, não dá tempo de chegar no hospital com as crises do pânico. Ela até chegou a dizer que viveu vegetando durante 3 anos, chegando a pesar por volta dos 50 kg. Fiquei 3 anos vegetando. Eu fiquei com 50 quilos, com 1,71 m. Eu vomitava, evacuava, urinava, tudo no sofá. Eu tomava 20 comprimidos de calmante por dia, porque eu não tinha. É a única coisa que me segurava para não ter as crises. Sempre muito vaidosa, Sandra teve o desejo de retornar à TV. E há quem diga que ela gastou mais de 500 mil apenas com os procedimentos de cirurgias plásticas. Dá um belo apartamento aqui em Copacabana. Aqui é tal. Há também rumores de que Sandra sofria do transtorno de adolescência tardia, por vezes se comportando como uma adolescente. Eu tenho uma cabeça de 20 anos. Desde que eu tinha 20 anos, parei e ficou. Ao final de 2017, Sandra voltou aos holofotes após ficar indignada por não ter sido convidada para participar do desfile do Carnaval de 2018 pela Escola Acadêmicos do Grande Rio, que prestou uma homenagem ao apresentador Chacrinha. Na ocasião, somente Rita Cadillac foi convidada. Chateada por não ter sido lembrada, Sandra atacou Rita publicamente, dizendo que ela não representava as chacretes. No período, as declarações de Sandra deram o que falar e, em resposta, Rita disse que cogitou a processá-la, mas não teve tempo. Em matéria exibida pelo programa Repórter em Ação, da Record, em 2015, Sandra falou sobre sua vida, o isolamento, seus procedimentos estéticos e, quando perguntada sobre prostituição e entorpecentes relacionados às chacretes, ela negou, dizendo que, pelo menos em seu tempo, isso nunca aconteceu. Elas falam, parece que lá era um prostíbulo, não um programa de televisão sério. Na minha época, não. Nos anos 80, não sei, eu não participei. E que o apresentador era sempre muito sério. A gente não podia um namorado ir buscar na porta do Teatro Fênix, tinha que ser atrás, sem ele ver, porque era suspensa. Se ele visse, eu estava suspensa de um programa. Já em 26 de janeiro de 2018, Sandra faleceu aos 66 anos,
vítima de um infarto fulminante. Infelizmente, isso aconteceu às vésperas do casamento do filho, e ela ainda não conseguiu ver o desfile da escola de samba, da qual se queixou de não ter sido convidada, nem tampouco pôde ver a homenagem ao irreverente comunicador. Sua última entrevista havia sido poucos dias antes, com a polêmica causada acerca de não ter sido convidada para o carnaval e pelas declarações sobre Rita Cadillac, que mais tarde lamentou o falecimento da antiga colega. E por falar nela, certamente Rita Cadillac é a mais conhecida até hoje entre todas as dançarinas que já fizeram parte do programa do Chacrinha. Seu nome de batismo é Rita de Cássia Coutinho, que nasceu em junho de 1954 em uma família muito pobre. Assim, foi criada por sua avó e se casou muito jovem, aos 15 anos, com um rapaz do qual ela não gostava. Seu primeiro casamento acabou marcado por ser uma relação abusiva na qual ela sofria diversas ameaças do então esposo. Seu único filho nasceu em 1971. E quando ele tinha apenas 1 ano de idade, os pais finalmente tinham se separado. Mas, logo depois, Rita se viu com um filho para criar sozinha, pois sua avó havia falecido. Assim, ela passou por necessidades e, para se sustentar, precisou vender o corpo. Ao descobrir a situação em que ela estava, seu ex-marido tomou a criança e desapareceu. Por causa disso, Rita só reencontrou seu filho anos depois, quando ele já era uma adolescente. O ex acabou preso por sequestro. Sua vida mudou de fato quando ela entrou em um grupo de dança por indicação de um amigo. Embora a dança sempre tivesse feito parte de sua vida, ela fez alguns cursos e acabou se tornando uma dançarina profissional. Seu nome artístico, Rita Cadillac, veio dos tempos em que era dançarina de boates. São 2 pessoas que batizaram a Rita Cadillac. Uma foi o Franco, um amigo meu, dono de uma boate no Rio de Janeiro. Quando eu entrei pro Chacrinha, eu entrei como Rita só. Mas na primeira semana já contaram pro Chacrinha que meu apelido era Rita Cadillac. Aí fui e dancei e ali foi batizado Rita Cadillac e a partir dali não existe outra Rita a não ser a Rita Cadillac. Já em 1975, ela se juntou ao elenco do programa do Chacrinha para dançar. Um sambinha para Rita Cadillac. Boa, danarinho, boa. E por lá ficou até 1983, quando saiu para se lançar como cantora. Já nessa nova profissão, as suas vendagens do álbum lançado no mesmo ano não foram nada boas. Mas Rita fez bastante sucesso com seus vários shows realizados pelo país, tendo ficado conhecida, inclusive, como madrinha dos detentos graças às diversas apresentações que fez em presídios. Ela ainda chegou a realizar uma apresentação para mais de 60 mil homens no garimpo de Serra Pelada, no Pará. Tô eu a única mulher pelada aqui, no meio de não sei quantos mil homens. Só que no meio da música eu comecei a sentir uns tac, tac. Não tô agradando, estão jogando pedra em mim. Ele assim, sua tonta, isso é ouro, isso é pepita. Que acabou lhe rendendo o título de Rainha do Garimpo. Com o passar dos anos, Rita conseguiu se reinventar e se manter na mídia de acordo com o que estava fazendo no momento. Entre 2004 e 2008, ela chocou o público quando decidiu entrar no mundo dos filmes adultos, tendo participado de algumas dessas produções. Realmente eu não gostei de fazer filme pornô. Foi triste. Chorei muito no dia, chorei demais na hora. Eu só tinha um pensamento na minha cabeça, né? Então, encara. Foi péssimo, porque não fazia a minha cabeça isso. Mas encarei numa boa. Como atriz, ainda chegou a fazer do filme Carandiru, de 2003, mas também fez uma participação especial na novela Amor à Vida, em 2013. Rita ainda esteve no reality A Fazenda no mesmo ano, sendo a 4ª participante eliminada. Você sabe jogar pedra em mim como se eu fosse uma velha inútil? Eu não sou velha inútil não, neguinha. Tem que se desfocar deles. Por causa de um, tu vai se Mas prejudicar. eu tô na cozinha, ele vem encher meu saco. Em 2020, com a crise sanitária global, Rita passou por maus bocados por ter vários dos seus shows cancelados, tendo, inclusive, recebido o auxílio do governo na época para poder se sustentar. Até um artista tá passando necessidade. E nunca mais eu fiz um show. 1 ano que eu não sei o que é subir num palco para fazer um show. Isso, além de me fazer falta monetariamente, faz falta para mim. Hoje, ela está com 70 anos e segue na ativa com seus shows e fazendo conteúdo adulto na plataforma OnlyFans desde 2021.
Você se lembra das chacretes? Qual era a sua favorita? Já me conte nos comentários. Se inscreva e deixe o seu like. Vou colocar um vídeo aí na tela para você. Tenho certeza que você vai gostar muito.